Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos aí um poucos dias ausentes por motivos técnicos e pessoais, mas estamos aí de volta em mais um Falando Asneira com seu amigo Clint, o burro, aquele que traz mais sabedoria e curiosidade para vocês sem cobrar nada, tudo de graça e democrático. Bom, hoje vamos continuar a história de Zeus, o rei do Olimpo. No vídeo passado nós passamos a história, né? Contei a história no momento onde Zeus e seus irmãos são confrontados por Tifão. Foi onde nós paramos a história, na verdade, né? A maior e mais terrível criatura da mitologia grega. Hesíodo, o poeta grego, assim o descreve. As vigorosas mãos desse gigante trabalhavam sem descanso, e seus pés eram infatigáveis. Sobre os ombros erguiam-se 100 cabeças. De cada uma das cabeças de um medonho dragão se projetava uma língua negra e venenosa. Dos olhos das monstruosas cabeças jorrava uma chama brilhante como lava, e eles proferiam sons inexplicáveis. Tifão é uma besta horripilante, nascida para acabar com Zeus e com o Olimpo, filho da vingativa vovó Gaia e do sinistro tio-avô Tártaro, um deus primordial que vive enclausurado nas profundezas. Vivia, pois agora ele está liberto. O bichinho era feio e poderoso, mas tão feio que os deuses olimpianos se borraram quando viram ele. Dionísio, ou Baco para os romanos, deus do vinho, aquele que dá origem à palavra bacanal, as festas de Baco, começou tudo ali, bem antigamente, não é de agora o bacanal não, pessoal que acha que está moderno aí. Como todo bom beberrão, teve a brilhante ideia. Isso aí não dá futuro não, vamos fugir e picar a mula para outro lugar, e os deuses foram para o Egito. No Egito, para se disfarçarem de Tifão, eles assumiram forma de animais. E essa é a explicação do porquê os deuses egípcios teriam o formato, né, metade homem, metade animal, como Horus, que tinha a cabeça de falcão, e seria Apolo. Eu estou me perguntando o que o Clint seria, né? Metade burro e metade gente. Na verdade, eu acho que eu sou completamente burro. Bom, Zeus sabia que se recuasse e fugisse, perderia para sempre seu reino, né? E ficaria não só patifão, mas ia perder como um ato de covardia, né? Então ficou para confortar o bichano. Porém, Zeus, mesmo lançando raios e mais raios e mais raios, eles não eram páreos para Tifão, não os enfraquecia. Zeus, já cansado, então foi imobilizado por um dos 200 mil braços de Tifão, que arrancou os braços e as pernas de Zeus. Ele virou um toco, apenas o tronco e a cabeça. Zeus foi colocado em um saco e deixado em uma caverna, no Tártaro, vigiado pela bela mulher de Tifão, Équidna, aquela criatura que tinha tronco de mulher e cauda de serpente. Bom, algum tempo se passou e Zeus lá, sentindo que não tinha mais esperança, de repente, num estalo, começa a sentir que está em rápido movimento. Mas estava no saco e não sabia ver, né? Para onde ele estava indo, quem tinha pegado ele só sentiu que estava se mexendo. E quando foi retirado do saco, viu quem havia o resgatado. Seu filho Hermes, ou Mercúrio, o mensageiro dos deuses, com as suas sandálias aladas, forjadas pelo seu irmão Hefesto. Ele não poderia ser capturado por ninguém correndo com essas sandálias. Zeus colocou os braços e as pernas no lugar. Não sei como ele fez isso, não sei se foi com cuspe, né? Porque não sei como é que cola o braço e a perna de alguém, né? Fez uma solda aqui. Bom, enfim, colocou no lugar e começou a pensar: como é que vou derrotar esse tal de Tifão? Na porrada não vai dar, já tentei e vi que o bicho é casca grossa. Acontece que o bichano tinha um apetite insaciável e ele falou: vou pegar esse cara pela barriga, né? O famoso peixe morre pela boca, né? Então Zeus teve uma ideia. Fugiu com Hermes para o Monte Nisa, o lar das 3 irmãs Moiras, as tecelãs do destino. As Moiras determinavam os destinos tanto de deuses quanto dos seres humanos. Eram 3 mulheres que eram responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida dos indivíduos. Durante o trabalho, as Moiras faziam essa tecelagem utilizando a roda da fortuna, que é o tear que tecia os fios, né? As Moiras eram filhas da deusa Nix, que é
advém também daquelas sementes do caos, lá dos primórdios dos primórdios. Inclusive, ela é irmã da deusa Gaia, né? E a Nix é a deusa da noite. As três eram chamadas Cloto, que em grego significa fiar, ela segurava o fuso e tecia o fio da vida, ou seja, ela que, entre aspas, dava a vida. Láquesis, que em grego significa sortear, que puxava e enrolava o fio do tecido, sorteando o quinhão de atribuições que cada pessoa ia ganhar em vida. E Atropos, que em grego significa afastar. Era ela que cortava o fio da vida e, junto com Tânato, o deus da morte, determinava o fim da vida. Chegando lá, Zeus, usando todo aquele seu charme, que a gente já conhece, toda aquela lábia, simpatia e malandragem, no melhor estilo Renato Gaúcho, levou as irmãs no papo e convenceu elas a ajudarem eles. Zeus e Mercúrio. Mercúrio estava junto. Dando a entender que somente as tecelãs do destino poderiam ajudá-lo a mudar o destino de Tifão. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram 3 maçãs envenenadas para Tifão. Hermes e Zeus deixaram rastros propositais para que Tifão seguisse até lá, até o Monte Nisa. Tifão, que já não comia há algum tempo, porque estava na perseguição, né, chegou ao Lar das Moiras. E as 3 ofereceram essas maçãs envenenadas para ele. Mas ele não ia recusar, afinal, as Moiras eram as tecelãs do destino. Quem é louco de enfrentar o destino? Então ele comeu, depois de um tempo ainda começou a perseguir Zeus e Hermes, começou a sentir fraco, até que ele senta para tomar um fôlego numa pedra, e é a hora que Zeus reaparece para ele. E começa outro embate, com raios e mais raios. Até que os raios de Zeus começam a machucar Tifão, porque dessa vez ele estava envenenado, estava fraco. A luta se dava na beirada de um precipício, e a cada raio que Deus soltava e atingia Tifão, ele recuava um pouco mais em direção ao abismo. Até que finalmente Tifão cai no abismo, mas Tifão ainda não estava derrotado. Ele tentou escalar novamente o abismo, porém esse foi um abismo sabiamente escolhido por Zeus, na verdade, desculpa. Ele tinha as paredes frágeis e, ao tentar escalar, as paredes cederam em cima dele. Zeus fez um ótimo estudo do campo de batalha antes dela começar. Acho que ele leu o livro do Shintsu, A Arte da Guerra. Então, ele foi soterrado e imobilizado para sempre por essas paredes do abismo que cederam. O local onde ele está enterrado, segundo a lenda, é o Monte Etna, que é o vulcão mais ativo da Europa, que está na atual Itália, na ilha da Sicília, para ser mais preciso. E toda vez que o Monte Etna entrava em erupção, os antigos gregos acreditavam que era Tifão tentando escapar. Zeus e os outros deuses do Olimpo voltaram do Egito e viveram felizes para sempre. Quase. Tem um pequeno detalhe ainda. Lembra que Tifão, quando saiu do Tártaro, ele deixou tudo aberto? Saiu rasgando tudo, não deixou porta na frente de porta. E nessa saída, saíram os seus lindos filhos com Ecdina, que foram para o mundo aterrorizar os mortais. Temos o leão de Nemeia, a hidra de Lerna, cada um com seus mitos e histórias separados que pretendo contar para vocês. O problema também foram as almas do submundo, que foram da Terra, do submundo para a Terra. E isso deu um trabalho lascado para Hades e os hecatônqueros colocar todo mundo na jaula de novo. Parecia quase uma saidinha de Natal aqui no Brasil. Os bandidos tudo fora e a gente cagando de medo se tranca dentro de casa, né? Foi o inferno na Terra, né? Como é toda saidinha de Natal. Então Hades segue o rastro da destruição de Tifão até o fundo do Tártaro, né? Queria saber de onde que ele saiu e para onde ele foi. E lá encontra quem? Cerberus, um lindo cachorrinho de 3 cabeças. E também era filho de Ecdina com Tifão. Hades foi lá de mansinho, dava uns ossinhos, dava um petisco, tô aqui, dá a patinha. E no final das contas acabou tornando seu melhor amigo, se tornando o pet de Hades e ajudando ele a vigiar o submundo. Hades, depois do trabalho lascado que teve, junto com os hecatônqueros, para colocar todas as almas de volta lá no submundo, decide subir ao Olimpo e ver o que tinha acontecido, né? Porque ele falou, o que aconteceu que destruiu tudo aqui? E lá estava ocorrendo um banquete para celebrar a vitória, o qual ele não foi convidado.
e lá estavam todos aqueles deuses que voltaram do Egito. Mas alguém chamou sua atenção pela beleza e formosura. Foi amor à primeira vista. Foi quem? A jovem Perséfone, a deusa dos plantios, filha de Zeus com Deméter, a deusa da agricultura. O que vai nos dar também outra história, o rapto de Perséfone por Hades. Mais curiosidades sobre o rei do Olimpo, Zeus. Ele se casou 3 vezes, só perdeu nessa para o Fábio Júnior. A primeira com Metis, a deusa da prudência, com quem teve a sua primeira filha, Atena. A segunda vez que se casou foi com Temis, a deusa da justiça. Com essa, ela teve as filhas Horas, essas mesmo do relógio, que controla o nosso dia a dia. E a terceira esposa, que seria sua rainha, e também a sua irmã, a deusa Hera. Com Hera teve 3 filhos ditos legítimos, né, dentro do casamento. Ares, ou Marte, o deus da guerra, Hebe, a deusa da juventude, e Hefesto, o deus ferreiro, que era tão feio, tadinho, que foi rejeitado pela mãe, que jogou ele do Monte Olimpo de cara no chão, coitado. E uma tentativa de infanticídio. Mas, como ele era imortal, era um deus, não podia morrer, mas o que aconteceu? Ele ficou aleijado, ficou manco o resto da vida. O problema, né, é que desde Urano, Cronos e até Zeus, é que esses 3 são insaciáveis, eram insaciáveis sexualmente falando. E Deus acabou tendo mais um monte de filho, praticamente o Mr. Catra da mitologia grega, que Deus o tem. Com a mortal Quimena teve Hércules, ou Hércules. Com a deusa Leto, deusa do anoitecer, teve Apolo, que era irmão gêmeo de Artemis, a deusa da caça e da vida selvagem. Teve o filho Hermes, que nasceu da união de Zeus com a ninfa Maia. Com Deméter, como já falei, teve a filha Perséfone. Dionísio, que foi originado da união de Zeus com a mortal Semele, que ensinou os homens a cultivar vinhedos e fazer o vinho, tornando-se o deus da embriaguez e do vinho, com a sua tradicional festa, o bacanal, regada a muito vinho e vocês sabem o que mais. Perseu era o filho de Zeus com a mortal Danae, que, sob a forma de chuva de ouro, introduziu-se na torre de bronze e engravidou a mãe de Perseu, que era filha de Acrísio, rei de Argos, que além de matar a Medusa, também é conhecido por ser fundador de Micenas e teria dado origem também ao Império Persa. Helena de Troia também era filha de Zeus, com a sua união com a rainha Leda, a rainha de Esparta, seduzida por Zeus na forma de um cisne. Por que Zeus sempre assumia outra forma para conquistar suas mulheres? Porque se ele ficasse na forma como ele era tão poderoso que ele literalmente a pessoa virava cinzas, se queimava na hora. Então ele assumia a forma de um outro animal, tipo cisne, chuva. No caso da princesa Europa, uma princesa fenícia, ele assumiu a forma de um touro e teve 3 filhos com ela. Minos, que deu origem à civilização minoica, Radamantes, ou Radamanto, que é um dos 3 juízes do inferno, que julga para onde a alma deva ir, né? Ele, inclusive, tem o voto de Minerva, né? São 2 juízes, e se tiver empate, Radamanto que decide. E Sarpedão, que também participou da Guerra de Troia. Coatitanide, Mnemosine, Persificação da Memória. Teve as 9 musas gregas, que dão nome a cada arte da Grécia. Por exemplo, Calíope era a musa da eloquência, que era representava a poesia heróica. Desculpa, erótica não, heróica. Clio, a musa da história. Érato, musa da poesia lírica e erótica. Essa sim era erótica. Euterpe, musa da música. Melpôneme, musa da tragédia. Polímnia, musa da poesia sagrada. Terpsícore, musa da dança. Thalia, musa da comédia e da festividade. E Urânia, musa da astronomia. Ou seja, cada uma representava uma ciência, né, uma poesia, enfim. Os antigos gregos tinham um jeito de explicar como tudo surgiu, né? Eles eram bem, digamos, racionais, né? Bom, isso para falar dos filhos mais conhecidos, né? E quem ficava felizona com tudo isso? Era, lógico, né? Que cansada da infidelidade de alguns mandos e desmandos de Zeus, organiza uma rebelião no Olimpo. Então, cansada, né? Como já falei, dessa
humilhação toda trama contra o próprio Senhor do Olimpo, seu marido, Zeus. Um dia, depois de uma festa, Zeus estava lá, tinha acabado de encher a cara, estava tirando uma soneca. Esse era o momento perfeito para pôr a rebelião em prática. Então era Poseidon, Atena e Apolo prendem Zeus e acorrentam ele em sua própria cama, com correntes de ouro feita por Hefesto, que nem Zeus conseguia quebrar ela sem os seus raios. Né? Como ele estava dormindo, ele não estava usando os raios. Mas Tétis, a deusa da prudência, sabia que isso ia dar ruim de novo. Ia iniciar mais uma guerra civil no Olimpo, podia dar muito problema. Então ela avisou quem? Um dos hecatônquiros, Briarel, tio e aliado de Zeus, durante a titanomaquia. Briarel era eternamente Zeus por ter o libertado do Tártaro. Enquanto os deuses estavam lá discutindo quem deveria sentar no trono celestial no lugar de Zeus, era Apolo, Poseidon ou Atena, com a ajuda de Prometeu, devagarzinho, Briarel entrou no Olimpo. Né? Imagina um ser gigante de 50 cabeças e 100 braços entrando de mansinho em algum lugar. É quase imperceptível, né? Tipo o elefante na loja de cristal. Ninguém vai perceber que ele tá lá, né? Mas é o que a história nos conta. Então ele adentra no cômodo de Zeus, que estava lá, e rompe as correntes que prendiam Zeus. Zeus invoca um trovão, pega os seus raios e faz todo o universo se tremer. E só o barulho já foi suficiente para fazer todos os deuses se borrarem nas calças, os deuses rebeldes, abaixarem suas armas em sinal de submissão ao rei do Olimpo, mas Zeus não ia deixá-los impunes. Hera foi acorrentada e pendurada nos céus, por onde permaneceu por algum tempo, até fazer um juramento solene de que jamais rebelaria contra Zeus. Apolo e Poseidon viraram pedreiros, isso mesmo, pedreiros. Eles tiveram que ficar aos serviços do rei de Troia, lá o Medonte, e ajudar a construir a lendária muralha de Troia, que dizem que era tão grande, tão forte, tão intransponível, que somente os deuses poderiam tê-la construído. Tanto é que na guerra de Troia, quando os gregos derrotam os troianos, eles não destroem a muralha. Eles adentram a muralha e destroem a cidade de dentro para fora. Né? Mas isso é outra história. E não existe relato de punição para Atena, pois era a filha favorita de Zeus, desculpa. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos continuar publicando mais histórias sobre mitologia grega, vídeos de festas, curiosidades, notícias do dia a dia. E vamos lá. Né? Afinal, o canal é mais aleatório que os rolês do Ronaldinho Gaúcho. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, tchau e até a próxima.